Olha o esporte aí, eu sou o Rafael Turati. O tema de hoje é o Kenjutsu, uma arte marcial japonesa com espadas. Então, como sempre, a gente começa com algumas curiosidades, vamos conferir. O Kenjutsu ficou mundialmente conhecido graças a alguns grandes filmes. A arte marcial japonesa com espadas está presente em sucessos como O Último Samurai, interpretado por Tom Cruise, e também no filme 47 Ronins, interpretado por Keanu Reeves. E para falar mais sobre o Kenjutsu, eu estou aqui com o sensei Nicolas Piron. Nicolas, o Kenjutsu é uma arte marcial criada pelos samurais na época do Japão feudal, é isso mesmo? Conta mais um pouco pra gente sobre essa arte marcial um pouco diferente. Vamos lá. O Kenjutsu ele é proveniente do Japão. No período em que o Japão tinha muita guerra civil, as artes marciais samurai, daqueles que serviam, começaram a ser desenvolvidas. E como arma principal, na verdade como arma, o pessoal acha que é principal, mas como arma secundária ou às vezes terciária, o estudo da espada, da katana, e o desenvolvimento do Kenjutsu começou a ser aprimorado. Então ele é um estilo marcial japonês, que o nosso estilo, a gente tem registro desde lá de 1300 no Japão, e tem vários estilos, várias formas, tem várias escolas e assim por diante. Kenjutsu significa na tradução literal a técnica das espadas, a arte das espadas? Isso, exatamente. Ken, ele vem do kanji de espada, e jutsu ele significa ou arte ou técnica. Então, técnicas de espada. E aí a gente tem duas espadas, uma espada, e aí espadas maiores, espadas menores. Depende muito do estilo de cada escola. Falando das espadas utilizadas, as mais comuns são a katana, né, que você está portando uma, e também a shinai, que é de bambu? Isso. Algumas escolas, como a nossa, por exemplo, que tem uma vertente um pouco mais antiga, utilizam muito mais a bokuto, que é a espada de madeira que eles estão utilizando. A shinai, ela foi desenvolvida posteriormente, quando começou a ter o advento do kendo, a forma esportiva. A espada de madeira ela acaba machucando muito quando pega. A shinai ela consegue ter um pouco mais de proteção ao esportista. Então, na nossa escola, utilizamos raramente a shinai e muito a bokuto, muito a espada de madeira. Você falou do kendo, né? Qual que é a diferença entre o Kenjutsu e o kendo? Vamos lá. Todas as artes marciais japonesas que são antes da pacificação do Japão recebem o final como jutsu, que significa algo como técnica, como arte. Depois da pacificação, as artes de guerra não tinham mais espaço e começaram a serem criados vários estilos filosóficos, tentando preservar a essência do negócio, mas sem a parte belicuosa. E foi quando começou a ter os dos, Judo, Kendo, Aikido. Então o Kendo é a parte esportiva do Kenjutsu. Então é a parte que a gente tem federações, tem sistema de pontuação, tem o equipamental, o Bogu, e aí você tem essa diferenciação. Uma tradicional, outra mais moderna. Falou do equipamento, né, do uniforme, né? Qual que é uma vestimenta de um atleta de Kenjutsu? Vamos lá. O praticante, o Kenjutsu-ka, né? O praticante do Kenjutsu, isso vai sempre variar de escola para escola. Algumas escolas são federadas e elas têm um equipamento próprio. Outras, como a nossa, elas não têm uma federação, elas são o que nós chamamos de Kuryo, tradicionais, e elas têm um pouco mais de informalidade. No nosso caso, a gente tem o uso do kimono, um kimono branco para os alunos, e posteriormente, quando o aluno ele chega na graduação de Shodan, então ele chega a almejada faixa preta, ele começa a utilizar o kimono junto com ou o hakama ou a calça preta, e aí junto com a faixa. Então no nosso caso é um pouquinho mais informal, ele é um pouquinho mais simples por conta da tradição da nossa família. E os outros seriam aquele capacete de samurai, tudo completinho, o kit, o uniforme, assim? Isso, nesse caso, mais para as práticas do Kendo, aí é utilizado o Bogu, que é a parte da armadura peitoral, aí tem o Kabuto, que é o capacete, os tekos, né, ou os kotes para proteger a mão,
cujo qual o objetivo é proteger o praticante. Então eles conseguem usar a shinai, que ela é de bambu, então o impacto é reduzido, né? Então essa parte ela seria o que é a chuteira para o futebol. Tem que ter para praticar esse esporte. Não é muito o nosso caso. Como que é feita a graduação dentro do Kenjutsu? Ótima pergunta. Cada escola varia, tá? Então não existe uma regra. Geralmente as escolas que participam de uma federação, quase que tudo é regulamentado pela federação. No nosso caso, o aluno ele tem uma série que nós chamamos de mokuroku, então é lista técnica. Ele tem uma série de técnicas que ele deve apresentar para ir graduando. E aí ele vai graduando da branca para roxa, amarela, laranja e assim por diante, até chegar à preta. Diferentemente de outras artes marciais, que a faixa preta é o caramba, o cara sabe tudo, dentro da nossa modalidade, a faixa preta ela é o Shodan, significa pequeno degrau. Significa que você sabe o básico de tudo, e aí o seu treino começa. Então, geralmente, é um sistema de graduação até que rápido para você chegar na faixa preta, porque depois que começa a ficar interessante mesmo. Nicolas, o Kenjutsu possui diversas variações, diversos estilos de luta na própria modalidade? Isso mesmo. O que acontece é, toda arte marcial, acho que no mundo inteiro, ela se distingue por alguns motivos. O motivo principal é o terreno. Então, se eu tenho um estilo cujo qual é de uma planície, o meu estilo vai ser desenvolvido de certa forma. Se algumas outras escolas têm o terreno montanhoso, então só do terreno, da onde você estava situado no Japão, você já tem uma dificuldade enorme de traçar quantos estilos tem, quantas formas tem. Mas, como regra geral, existiam mais de 100 estilos, mais de 100 formas de combate, mais de 100 escolas, mais de 100 ryuha, né? A nossa, Hosokawa Shinkageryu, é uma das mais antigas, e ela mistura alguns elementos de outros estilos, como Niten Ichiryu, o estilo de Musashi Miyamoto, com 2 espadas, Katori Shintoryu, Eishinryu e assim por diante. Cada uma tem a sua peculiaridade. Essa questão da peculiaridade também tem a ver, além da questão do terreno, do local, da época, sim, também tem a questão da família, de questão de levar o sobrenome da família, como em outras artes marciais? Sim, tem muito isso. Como essa forma, o samurai, ele era uma casta social. Então, se eu era samurai, os meus filhos serão samurai. Então, eles carregam o nome da escola. Então, geralmente era muito comum no Japão, se eu sou um arqueiro, os meus filhos serão arqueiros e a minha família produz arqueiros. Então, a construção de levar o nome da família, lutar pela honra da família, ir no meio do campo de batalha, gritar o seu nome para que os outros inimigos conheçam o seu nome, era uma coisa habitual. As pessoas elas queriam continuar levando o nome da família para frente. Quais são os principais golpes? Existe uma postura correta? De cada estilo tem a sua postura? Ótima pergunta. Vamos às posturas. Cada estilo tem um set de posturas, porque ele varia na relação de terreno, do porquê que ele é utilizado. Então, existem alguns que nós chamamos de kamae, algumas posturas que são generalizadas. Então, muitas famílias utilizavam. São os mais simples, né? Como que se inicia uma luta de Kenjutsu? Tem um ritual antes? Como que é? Cada estilo tem uma forma própria. Então, é difícil a generalização. Mas, como regra, a gente fica de frente um para o outro e, no nosso estilo, a gente referencia um ao outro de uma forma específica e aí a gente começa a nossa prática. Dependendo se for um campeonato, geralmente é somente um rei normal, então junta os pés e cumprimenta e aí você já começa a prática. Mas varia de cada estilo. Quais são os principais golpes, os mais famosos assim? Show de bola. Os golpes mais famosos, se a gente pegar o corpo humano, ele é todos os cortes nas 9 direções. Mas os mais famosos são o corte à cabeça, o corte transversal e o corte ao meio do caminho. A gente chama de dogiri, o corte no caminho. Então, essas 3 seriam as mais comuns. E
Tem um jeito certo de segurar na espada, de executar o movimento, o corpo influencia também, como que é? Como se a gente for trabalhar com a katana, é muito importante que, como regra, a nossa mão direita ela vem em cima e a mão esquerda embaixo. A mão esquerda ela é responsável pela força, a mão direita ela é responsável pela direção. Então, vai variar aí. A katana ela é uma arma de duas mãos. Em algumas exceções, nós utilizamos cada uma em uma mão. Geralmente uma mais leve na frente e uma mais pesada. Então vai variar muito. As pegadas invertidas, que a gente vê muito em jogo, do qual ela tá aqui e a espada tá para trás, tem também, mas ela é uma parte muito específica, muito pequena, dentro do Kenjutsu da nossa escola. E Kenjutsu é mais que uma arte marcial, né? É uma filosofia de vida? Com certeza, com certeza. Ela prega a questão dos valores, das virtudes, do companheirismo, igual a gente pode ver. Ela tenta manter, de uma forma moderna, né, os valores tradicionais. Companheirismo, amizade, benefício mútuo. E, assim, coisas que a gente vê que falta muito hoje em dia, a gente consegue encontrar eles na prática do Kenjutsu. Pessoal, agora tô aqui com a Lívia, ela que trocou a arte marcial chinesa, o Kung Fu, pelo Kenjutsu, essa arte marcial japonesa. Como que foi isso, trocar de arte marcial? Como que foi, Lívia? Então, não foi exatamente uma troca, eu acho que foi mais uma adição, né? Porque eu sou faixa preta de Kung Fu, eu pratico mais ou menos uns 15, 16 anos por aí. E eu queria mudar um pouco, aprender novas artes marciais, porque eu sou muito desse meio, né? Então, conversei com o pessoal daqui, fazia bastante treino com o pessoal do Kung Fu e acabei conhecendo o Kenjutsu e achei muito legal, porque é a arte dos samurais, tem toda uma questão de estética também muito interessante, então acabei me interessando. O que você achou de mais interessante, assim, de mais legal no Kenjutsu? Eu acho muito legal porque é uma arte muito tradicional, tem toda essa questão de não só praticar o esporte, mas também entender a tradição por trás. Então, como que era na época, o que é real, o que é mito, né? Porque tem muito filme aí que não tem nada a ver, então é legal saber como que funcionava na época. E também tem uma questão de aprimoramento pessoal, então saber dominar a arma, ela virar uma extensão do seu corpo, né? O que mudou depois que você conheceu o Kenjutsu? Eu acho que melhorou muito a saúde mental, tem uma questão muito meditativa também de você se conhecer, de ter um treino muito individual e a parceria com os colegas, então também consegui novas amizades, novos colegas de treino, então teve muitos benefícios. Galera, agora tô com o Lucas, ele que antes praticava o ninjutsu e agora está praticando Kenjutsu. Como que você conheceu o Kenjutsu, né? O porquê você começou a praticar essa arte marcial dos samurais, Lucas? Certo. Bom, eu já praticava o ninjutsu e eu tinha muito interesse em me desenvolver mais na parte da espada, de armas, né? Então o Sensei Nick me fez um convite para fazer uma aula de Kenjutsu. Eu participei dessa aula e isso me agregou muito, tanto fisicamente como mentalmente, né? Eu pratico ele como uma forma de meditação ativa e também como uma forma de melhoria da qualidade de vida aí, né? Então me trouxe todo esse benefício, aí eu comecei e não parei mais. E há um ano e meio, então, a sua vida mudou depois que você começou a praticar o Kenjutsu? Mudou muito, melhorou muito no aspecto saúde mental, né? Estresse do trabalho, muita coisa para gerir na vida. Então é um lugar onde eu consigo me equilibrar bastante e melhorou muito por questão da postura. Eu, por ser muito alto, me ajudou a fortalecer muito as costas, melhorar a postura e me trouxe todo esse benefício, né, para a vida no geral, né?